Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão comigo na mesa do Empreenda Cast, Gabriel Sarmento. Fala, galera. Alessio Alonso, CEO do Pipefy. Fala, pessoal. O Alessio, gente, ele é CEO e founder do Pipefy, né, uma plataforma que auxilia aí na gestão de processos e operações. A gente estava comentando aqui agora há pouco, eu particularmente estou super empolgado pelo papo de hoje, eu sou fanboy declaradíssimo para todo mundo do Pipefy, e é uma satisfação pessoal, né, minha mesmo como usuário do Pipefy, vendo o impacto que o Pipefy pode fazer no mercado empreendedor, ter o Alessio aqui hoje. Então, cara, muito obrigado aí pela tua participação, vai ser super legal conhecer um pouquinho mais da tua história. Eu que super agradeço o convite e super agradeço também as palavras aí, Leonardo. Muito obrigado. Legal. Cara, a gente começa, antes de entrar um pouquinho na tua história, pedindo aí uma música que você indique para os nossos sonhadores, né, para os nossos empreendedores. É uma música que te inspira aí no trabalho. A gente não vai poder colocar no episódio, que a gente já levou uns strikes aí do Spotify por causa dos direitos autorais, mas a gente cria uma playlist lá com a música de todos os empreendedores e que, graças a Deus, o pessoal tem um ótimo gosto musical, viu? Eu fico muito feliz também de só ter música boa por lá. É um artista que eu não tenho costume de ouvir muito, mas eu acho que para o contexto dos empreendedores aqui, o mindset da Tente Outra Vez, o Raul Seixas, eu acho que tinha que ser a música de todo empreendedor. Excelente. Acho que essa a gente não tem na playlist, não. Vai ser a primeira. Mas boa escolha, boa escolha. Gente, vamos lá. Nosso começo aqui, né, de primeiro bloco. Alessio, a gente queria conhecer um pouquinho mais da tua carreira, né? Como é que você começou, né? A gente sabe que boa parte aí da tua carreira, né, ou quase toda ela, foi dedicada, né, ao empreendedorismo. E antes do Pipefy, você fundou a Acesso Zero, né? Quando você tinha lá 21 anos. E antes disso, a gente, né, deu umas pesquisadas aí que você alugava patins pro pessoal lá no seu bairro em Curitiba. É isso mesmo? Cara, é verdade, assim, né? Desde criança eu sempre quis ser empreendedor, né? Sempre. E eu vi meu curso de graduação, administração, como uma forma de eu estar mais próximo desse sonho de empreender. Fui me envolver com a empresa júnior porque eu queria empreender. Quando criança, eu me divertia mais ganhando dinheiro, alugando os brinquedos que eu tinha, organizava festas, ensino médio, né, todo mundo gostava e tal. E o fato de tirar essas coisas do papel e fazer negócio é uma coisa que me permeia desde criança, né? E dali foi só uma consequência, né? Fui fazer administração de empresas, trabalhei em empresa júnior, aí fui trabalhar numa consultoria que fazia turnaround de empresas. Vamos falar assim, eu sempre quis ser empreendedor, desde criança. Agora tem criança que quer ser médico, eu queria empreender. E quando você fundou a Acesso Zero, cara, conta um pouquinho aí, né, num tweet, o que é que a Acesso Zero fazia e como é que foram esses aprendizados aí, o que é que a Acesso te propiciou? Então, a Acesso era um marketplace de serviços que combinava duas propostas de valor. A pegada do guia local, para quem numa cidade precisa encontrar produtos e serviços, igual troca de óleo, serviço para casa, serviços pessoais, combinado com a proposta do desconto, que é um pouco dos que os clubes de compra faziam. A gente não dava 70% de desconto, que era muito agressivo, e também a gente achava que não era um modelo economicamente saudável para o merchan local, mas a gente tinha uma pegada de guia onde você podia pesquisar e encontrar o serviço que você tinha por um preço mais barato que o preço de balcão, geralmente uns 20%, 30% mais barato. E ali era um modelo, né, onde era um guia local que as pessoas pesquisavam e compravam seus produtos ou serviços. O negócio durou mais ou menos uns 5 anos, eu levantei capital, lá também a gente, depois de um tempo, acabou vendendo para um estratégico, a gente viu que era o time de vender enquanto a empresa ainda estava legal, a gente vendeu para Contador.com, que depois foi comprado pela Movile também, então foi uma trajetória bacana, assim. Foi a semente e lá dentro também, nesse processo, que a ideia do Pipefy nasceu, né? Legal. Conta um pouquinho pra gente, cara, como é que surgiu essa ideia, né? E até você, de fato, qual era essa dor inicial que você estava buscando resolver? Então, conectando os pontos, assim, né? Eu comecei minha carreira trabalhando como um turnaround de empresa. Eu trabalhei em 2 consultorias, né? Uma na época de empresa júnior e depois a GoFor, que fazia essas fusões e aquisições. E M&A, e turnaround, né? E na GoFor, o que acontecia? Eu era o consultor mais júnior, mais nerd, que sentava com outros consultores sêniors
E a partir do momento que esses consultores redesenhavam esses processos e faziam essas melhorias operacionais para melhorar a qualidade, prazo, custo, né, da execução, eu era o consultor júnior que sentava com a documentação desses processos que a gente tinha que mandar e sentava com o TI para, de fato, implementar aquelas mudanças. Então, eu fui um super cliente de Pipefy, né? Naquela época, eu mudava processo em vendas, operações, logística, etc. Eu trabalhava com Green Belts e Lean Six Sigma Black Belts nessas melhorias. Aí, quando eu saí para empreender no marketplace, e 5 anos depois eu, né, ter vendido esse negócio, eu fiquei meio que dentro da empresa que me comprou como responsável pela área de operações, porque eu tinha que implementar o nosso modelo de negócio no modelo de negócio deles, que era algumas centenas de vezes maior do que a empresa que eu tinha criado. Eu tinha várias metas para bater e, por incrível que pareça, no lado do negócio a gente não tinha nenhum grande desafio assim, operacional. O desafio era o back-office. Eu precisava mudar muitos processos dentro da empresa e mudar como os times trabalhavam. E para eu conseguir fazer isso, cara, eu tinha que abrir um ticket para o TI, esperar de 2 a 4 semanas. Opa. Geralmente o TI já vinha com aquela super, né, maravilhosa vontade de resolver, porque estava super sobrecarregado com outras coisas. E me pedia 4 meses a 6 meses e mais 100 mil reais de budget para implementar a mudança que eu precisava. Eu falava assim, cara, esse aqui é um processo de uma dezena que eu preciso. Eu tenho 1 ano para bater todas essas metas aqui. É um sprint, tem muita gente se, né, reconhecendo essa dor aí, né, sentindo na pele o que é isso. Porque você pensa assim, todas as empresas precisam investir em tecnologia para ganhar eficiência operacional, só que até então, para você conseguir ganhar essa eficiência, você precisava de muita mão de obra especializada para implementar essa tecnologia para você. Então foi bem aí que o Pipefy nasceu, cara. Eu não quis desenhar uma solução tecnologicamente melhor, mais inovadora ou embutida com AI e tal. Hoje a gente tem tudo isso, mas não era o objetivo inicial, não. O foco do Pipefy sempre foi simplificar e criar um canivete suíço que fosse o melhor amigo do gestor, que ele mesmo conseguisse organizar o departamento dele e automatizar parte daquela execução sem precisar de gente técnica para ajudar ele a conseguir fazer isso. E foi meio assim que o Pipefy nasceu, porque eu tive na pele do nosso cliente ali, sofri bastante, né? Ô, Alessio, até antes de a gente começar a aprofundar um pouquinho sobre o modelo de negócio mesmo do Pipefy, o que é que vocês fazem atualmente e essas coisas mais ligadas à plataforma, eu só queria fazer uma pergunta /provocação para você, que é basicamente o seguinte: você falou aí agora sobre termos que estão longe, pelo menos aparentemente, desse universo de inovação e de startup, né? Você falou de Six Sigma, você falou de Black Belt, você falou realmente termos que estão totalmente ligados a operações de uma maneira mais tradicional. Em contrapartida, o Pipefy é notoriamente uma startup, entrega automatização, entrega tecnologia e se beneficia seus clientes realmente de formas ágeis de gestão. Então, tudo isso para te perguntar basicamente o seguinte, Alessio: como é que você enxerga essas aproximações e essas diferenças entre os modelos mais tradicionais de gestão de operação como um todo e o que se tem hoje em dia mais conectado à agilidade, à automatização, sabe? Você acha que existem mais diferenças ou mais semelhanças entre o relacionamento desses dois grandes mundos? Olha, Gabriel, eu acho que é um processo evolutivo. No passado, só tinha acesso a esse nível de conhecimento e a essas tecnologias, grandes empresas que tinham muito capital para investir. E o que está acontecendo, principalmente no mundo das empresas, é o que a gente chama de um processo de consumerização, onde cada vez mais a ponta na área de negócio, né, a gente chama de long tail, está conseguindo ter acesso a boas práticas de gestão e ter acesso a adotar tecnologia lá na ponta sem precisar de um grande investimento em tecnologia ou de uma grande consultoria para te ajudar a ganhar eficiência. O Pipefy surfa essa onda, né, porque a gente também entrega essa consumerização e permite que cada gestor consiga ganhar mais agilidade por ele mesmo, mas esse é um movimento macro onde você vê os primeiros players, né, da indústria sendo disruptivados por essas empresas que estão vindo com uma abordagem mais moderna, mais friendly para o usuário final, onde ele entrega duas coisas juntas, que é a tecnologia de forma mais fácil e intuitiva, mas também o conhecimento sobre a melhor prática
no mercado em relação a seja o que for que a empresa entrega. Legal. Ao mesmo tempo que você entrega a ferramenta, entrega também o conhecimento, né? Sobre a boa prática ali de utilização dela. Basicamente isso, né? Com certeza. E isso é fundamental das empresas, se você quiser empreender e tirar uma ideia do papel, você combinar as duas coisas. E aí eu até conto a história da própria validação do Pipefy. No começo do MVP do Pipefy, né, a ideia que a gente queria testar, eu estava mais ou menos há uns 4 meses com a ideia e o produto não decolava. Eu entrevistei 45 amigos, né, conhecidos na minha rede para validar a ideia do negócio. 17 quiseram adotar e começou a usar na sua operação. E quando o produto ficou pronto, eu fui lá e deixei eles usarem de graça. E eles não adotavam. E eles vinham com a desculpa que eu falava assim, não tive tempo para usar. E aí eu, falando com um amigo meu, que é cliente nosso até hoje, eu falei assim, pô, cara, claro que você não teve tempo, você é um apagador de incêndio, mas se você parar para organizar a tua empresa, aí não vai mais ter esse monte de incêndio para apagar. Você tá com um problema do ovo da galinha. Aí ele virou para mim e falou assim, Alessio, eu tenho até vergonha de te dizer isso, cara, mas eu não sei como o processo na minha empresa funciona. E eu não sei sentar para desenhar esse processo. Pô, você não tem nenhum modelinho, não, que eu pudesse baixar igual um aplicativo? Eu só preciso de um modelo para fazer onboarding de funcionário. A gente está abrindo umas unidades e eu preciso de um modelinho pré-pronto, garantir que esse cara esteja com o exame admissional pronto, que tenha uma cadeira ou uma mesa para ele trabalhar, que o TI criou o e-mail dele lá. Isso aí é meio igual em toda empresa, você não tem nada aqui que você consiga copiar, eu só plugo, baixo e começo a usar. Caramba, ele não quer só o software, ele quer a prática. Naquele dia eu voltei para casa, eu mesmo no WordPress, criei uma loja de modelos e processos pré-prontos, publiquei no WordPress manual, gerava uma notificação por e-mail, recebia no e-mail e eu ia lá e dava uma cópia, um clone, né, no banco de dados, e divulguei para os clientes. No mesmo dia, todo mundo começou a usar, gente de pequena empresa, gente de grande empresa, e aí a partir daquele dia, o Pipefy de fato decolou. Então, esses modelinhos que a gente tem é para duas coisas, para fazer com que a empresa ela consiga adotar a boa prática de forma fácil, mas para uma pessoa leiga também, a gente reduza a curva de aprendizado dela em relação à adoção do nosso software. Então, todo empreendedor, quando for tirar a ideia do papel, ele tem que olhar na jornada do cliente dele, como um todo, o que esse cara precisa fazer para adotar a solução que ele está tentando vender e tentar entregar isso o mais mastigado possível. Que legal, Alessio, que legal mesmo. Inclusive, 2 comentários sobre essa sua fala de agora. O primeiro é que talvez essa sua abertura do WordPress para criar os modelinhos talvez tenha sido a primeira ação de growth hacking do Pipefy, né? De você conseguir realmente alavancar ali o crescimento dos seus clientes com uma ação mínima ali, né? E eu acho que o segundo tópico que eu acho super interessante da sua fala é o fato de que o quão é interessante esses mercados, essas plataformas, que de fato elas demandam não só a ferramenta em si, mas demandam mesmo a educação ali, né? Demandam o conteúdo para se trabalhar. Muito interessante o que você colocou. Acho que inclusive você tem até umas perguntas, né, Leozinho, sobre já o modelo de negócio do Pipefy. Tenho sim. Antes disso, eu queria só fazer um comentário, né? Que quando a Alessio falou, a gente validei, né? Fiz entrevista com 45 pessoas, né? 17 queriam implementar. A ideia estava validada, mas a galera não implementou. No grupo do EmpreendaCast no Telegram, que a gente bateu 1.000 pessoas hoje, Alessio, um dia marcante aí pra gente. A gente tava discutindo exatamente sobre isso, né? Sobre validação de ideia. Como que se valida, como que não valida. Eu achei legal esse caso, né? Para usar como exemplo para os empreendedores. Que às vezes você validou a ideia é legal, mas faltava ali aquele primeiro passo, né, que é dar o modelo, que é o que você falou, como o Pipefy funciona como um canivete suíço, já até introduzindo um pouco a próxima pergunta, esses modelos, eles facilitam muito esse primeiro passo, né, para a pessoa não sair tão perdida em todas as possibilidades que ela tem, né, que é tanta coisa que você acaba ficando, né, sem saber por onde começar ali. Exatamente. Quem quer tirar a ideia do papel, esse tipo de abordagem, ela é fundamental. Por isso que eu escolhi a música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, como a minha recomendação, porque água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Se você tem um cliente, ele tem dinheiro para gastar, ele tem um problema de verdade para resolver, é só questão de tempo até você conseguir encaixar a oferta que vai ser relevante para esse teu cliente. É importante se insistir, se comprometer em fazer esse cliente ser bem sucedido, não se comprometer com a tua ideia. São coisas diferentes.
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Muito bom, muito bom. E começando aqui então, né, essa segunda parte, né, já falando aí um pouco mais de Pipefy, na prática como é que funciona, né? Você falou que é um canivete suíço, né? A gente falou lá que é uma plataforma que auxilia na gestão de processos, né? A gente falou, deu o exemplo aqui do teu amigo da contratação de um funcionário. Mas na prática, né, como é que o Pipefy, para quem ainda não conhece, como é que ele funciona? O Pipefy é uma ferramenta de gestão que ela é excelente para o gestor que está precisando organizar o seu departamento e tenha várias atividades que acontecem dentro do seu time. Ele gostaria de criar um passo a passo para guiar a execução do seu time e também colocar um pouco de automatização em coisas simples, igual tomada de decisão, se alguma coisa ficar parada durante algum tempo já move para outro lugar. Esses tipos de automatizações simples você consegue fazer com a nossa solução. Geralmente os nossos clientes são gestores da área de finanças, RH, operações, times que têm pelo menos 5, 10 pessoas trabalhando dentro do departamento e tem uma quantidade grande de tarefas sendo solicitadas para esse time e ele precisa garantir qualidade de execução, ele precisa garantir que toda solicitação ela aconteça dentro de um tempo indicado e que ele consiga ter visibilidade sobre a produtividade desse time. O Pipefy é muito bom para isso. Então, você pega a parte de processo de contratação de funcionário, processo de compras no financeiro, reembolso de despesa, processo de onboarding de cliente ou de implementação de cliente. São processos que você quer garantir que o teu cliente ele tenha uma experiência boa de ponta a ponta, independente de quem do teu time estiver fazendo aquela tarefa. E essas empresas elas usam o Pipefy não só para padronizar esse processo, mas também para ganhar mais velocidade e qualidade de execução quando está implementando ali dentro do time. Quando eu cheguei na Kivo, né, para gerenciar um dos programas de aceleração, uma das coisas que um programa de aceleração faz, e a gente vai falar já sobre o 500 Startups aqui que o Pipefy passou, é a parte de mentoria, né, solicitação de mentoria, né, ver se o mentor tem horário, se não tem, esse alinhamento, né, que acontece. Quando eu cheguei na Kivo, todo esse processo era feito do jeito que dava, então era por e-mail, por WhatsApp, por ligação, né, era todo desestruturado, digamos assim, né, tinha o Arthur, que era que trabalhava comigo, ele era praticamente só para isso, ele fazia só isso, de ficar recebendo demanda de mentoria, contatava o mentor. Aí retornava dizendo que o mentor não podia no horário que a startup podia. E mandava outro e-mail para a startup que devolvia dando uma terceira opção de horário. Só que aí encontrava com alguém no elevador e dava a resposta ali pelo elevador mesmo, sem ser por e-mail. Pensa que isso é para uma startup, só que a gente tinha mais 50 mentores e eram quase 20 startups que a gente tinha. Era muita coisa, um fluxo de informação constante, totalmente desestruturado. Era cego em tiroteio, né? Ficava correndo para um lado e para o outro, tentando entender qual era a informação, quem falou com quem. E aí, quando a gente chegou, foi entendendo ali e decupando os processos. E acho que é um ponto legal, que essa dificuldade do back-office, ela não é só de empresas grandes, né? Empresas pequenas também acabam tendo essa dificuldade. E aí a gente montou o fluxo todo pelo Pipefy, então solicitação de mentoria, o e-mail automático para o mentor, se o cara podia, ele já dava o ok por lá, né? E a gente fazia só uma parte pequena do processo. Então foi um ganho, assim, né, gigantesco, um controle, né, fantástico que a gente começou a fazer e facilitou muito. Então, né, todos os programas da Kivo, depois disso, acho eu que até hoje, toda a parte de solicitação de mentoria, entre várias outras coisas, rodam tudo em cima do Pipefy. Nossa, já ajudou bastante, viu? E assim, esse é só um caso, né? Como a Alessio falou, tem diversas áreas aí, né, diversas possibilidades para o Pipefy. E aí, falando nisso, né, a gente citou aqui, né, Customer Success, Marketing, RH, né, operações. Você acha, Alessio, que esse back-office, onde a gente pode encontrar essas principais dores de processo das empresas? Sim, porque o que acontece? Pensa na curva de maturidade da execução dentro de uma empresa. Para qualquer tipo de processo, tem sempre uma trajetória.
todo processo começa da forma mais desestruturada que existe, que é na cabeça das pessoas. E aí você encontra um elevador, como você falou, e um pede uma coisa para outro, um fala que vai fazer, o cara confia na memória dele, vai e faz. Aí, eventualmente, quando isso começa a ter mais coisa acontecendo, essas solicitações provavelmente passam a acontecer por WhatsApp, por e-mail, por ferramentas de comunicação efêmera porque, né, é uma thread ali que acontece. Então, acontece por chat ou por Slack. Você está usando ferramentas de colaboração, até planilha mesmo, mas são quadros em brancos, que você joga alguma coisa lá para garantir que você não vai esquecer, né? A gente chama isso de colaboração não estruturada. Até muitos times perguntam pra gente assim, o Pipefy é concorrente de ferramenta de gestão de projetos de tarefa, igual um Trello, igual um Asana? E a gente sempre fala, a gente não é. Se você tá feliz com o Trello Asana, não tá na hora ainda de você ir pro Pipefy. Fica por lá que você vai ser mais feliz. A hora de ir pro Pipefy é quando você começa a ter mais volumetria e você começa a ter mais de uma pessoa fazendo a mesma tarefa e você precisa criar um passo a passo para garantir que, independente de quem esteja fazendo, esses passos sejam sempre seguidos da mesma forma. Igual você falou, né? Esquecer um mentor, esquecer de dar uma resposta para alguém, são coisas que você pode deixar esse pratinho cair no chão. A gente chama isso que é a diferença da hora que o cara muda no mindset de projeto e ele começa a ter um mindset de processo, onde dentro do time dele, ele precisa começar a implementar pequenas linhas de produção que devem ser constantes e devem ter qualidade na execução, independente de quem pediu, o que deveria ser feito ou de quem está fazendo aquela tarefa em si. É ali que o Pipefy começa a fazer muito sentido, porque a gente é muito bom em guiar e criar esse passo a passo para executar, e a gente é muito bom também em ajudar a pessoa a remover trabalho manual de partes daquela execução, e o Pipefy pode fazer essas notificações de e-mail, uma automatização ou outra, em vez de você ter alguém, um ser humano, né, fazendo aquilo, que fica doente, que esquece, que toma tempo, né, das pessoas. A gente libera o colaborador para fazer atividades que são mais qualificadas, são mais importantes para o dia a dia dele. Essa é a grande diferença. Então, todo time que tem essa necessidade mais transacional de controlar a operação pode ser um potencial cliente de Pipefy. E isso não é, igual você falou, não significa que você precisa ser uma grande empresa. A gente atende todo tipo de setor, cara. Pra você ter ideia, esses dias um funcionário nosso foi, né, contratou um fotógrafo de casamento lá faz tempo, né, foi antes de Corona até. Foi lá e fez, de repente quando ele foi entrar para fazer o pedido dele, o fotógrafo estava usando o Pipefy. Esses dias eu fui comprar uma prancha de surf nova no marketplace de prancha de surf, né, eu conversei com a atendente, etc, falei qual era o modelo de prancha que eu queria. Na hora que eu fui emitir o meu pedido, tava um formuláriozinho lá de Pipefy. No outro extremo, é muito legal, pô, eu adoro, né, quando eu acho esses casos. A gente tem até piada interna disso. Pode contar ou não? Não, é que a gente pode atender qualquer time, né? Então o pessoal pergunta assim, Pipefy faz churrasco? Faz churrasco, Santa Massa, cliente do Pipefy. Muito bom. Então, assim, a gente tem cliente em todo tipo de segmento. E é bem por aí. Essa história de que eu não sou grande o suficiente para eu ser organizado ou para automatizar a minha execução é a maior desculpa que um gestor tem para continuar sendo ineficiente, sabe? E não sei se é só impressão minha, mas quando o empreendedor começa, né, o negócio, ele está focado ali na venda, no cliente final, né, no que é que ele está entregando para o cara. O back-office muitas vezes fica renegado ali, tipo, putz, eu preciso fazer isso aqui para rodar. E, né, não se dá a atenção necessária, que são processos super importantes, né? Sem um back-office, a empresa não vai para frente, não cresce. É preciso ter tudo super alinhadinho. Então eu sinto que tem muito isso também. Tô pegando um gancho no que você acabou de falar agora, vocês estavam conversando e eu estava lembrando de uma fala que um ex-gerente da consultoria que eu trabalhava me disse faz uns 2 anos, mais ou menos, e que realmente ficou muito marcado, assim, na minha memória, que é assim, basicamente o fato de que é quase que um padrão, né? As empresas têm um core business muito bem estruturado ali, tudo que é client-facing realmente é tudo bem azeitado, geralmente. Tem uma entrega muito, muito consistente e robusta, mas o back-office recorrentemente fica renegado, né? Então, por isso que as consultorias têm, e daí consultorias e também as soluções de tecnologia como o Pipefy, que conseguem entregar essa otimização de processos, elas têm oportunidades constantes, porque realmente é uma dor extremamente recorrente e isso independe do porte da empresa, né? Então, é engraçado perceber que passam-se os tempos, mas essa mesma dor de organização do back-office, ela se mantém, impressionante. E o impacto disso
do ponto de vista competitivo para a empresa pode ser enorme. A gente tem casos, por exemplo, de clientes que o cara tinha lá uma seguradora e tinha o processo lá de cotação para seguro residencial. Conseguiu baixar o tempo médio de cotação de uma solicitação dessa de 10 dias para 48 horas. Esse cara está entregando proposta mais rápido que os concorrentes dele, entendeu? Então, com certeza, essa agilidade no back-office é um diferencial competitivo, sim. A gente puxando aqui para, né, falando dos clientes, né? Vocês têm clientes bem grandes, né? Santander, IBM, Coca-Cola, Kraft. Queria tanto entender um pouquinho como é que foi o processo de conquistar essas contas, quanto também como é que é criar um produto que atende Coca-Cola e atende um programa de aceleração ali pequenininho para gerenciar as mentorias, né? Fundamentalmente, por incrível que pareça, são empresas de portes diferentes, a dor do meu cliente ela é igual. Eu vou explicar para vocês. Quando você pensa na indústria de software que vendia tecnologia no passado, você sempre pensa naquele vendedor, né? IBM, que vai cobrar milhões de reais, a empresa tem que investir na implantação do ERP ou de uma grande solução e tal. E quem comprava tecnologia no passado era a área de TI dentro da empresa. Com esse movimento de consumerização que eu falei para vocês, essa relação de poder ela está mudando e ela está indo lá para a base da pirâmide. Quem está adotando tecnologia e está passando a pensar em tecnologia, né, para conseguir ser mais competitivo, são as áreas de negócio, não é mais só responsabilidade do TI mais. E essas áreas de negócio estão pensando na sua jornada, pensando nos problemas que eles têm para resolver, e eles saem adotando e testando ferramentas que podem ajudar ele a resolver o problema dele. Essa necessidade de um gestor dentro de uma grande empresa, igual uma Coca-Cola, ou né, de uma aceleradora, o ser humano que está por trás da empresa com um problema e precisando ser mais eficiente, e essa pessoa, quando ele inicia a jornada, a única diferença é que numa empresa de pequeno e médio porte, ele nunca teve antes dinheiro para investir em tecnologia, porque as soluções que estavam lá eram muito caras e eram difíceis, demoradas, doloridas de se implementar. Mas dentro da empresa, o gestor dessa empresa gigantesca, ele também era refém. E às vezes, ele ficava lá mais de 1 ano, 2 anos, às vezes, a gente teve casos de clientes, que o cara ficou esperando com o chamado do TI lá, porque nunca conseguia budget, nunca conseguia recursos para priorizar a necessidade que tinha. E a partir do momento que ele acha uma tecnologia que empodera ele a conseguir resolver o problema dele, sem precisar levantar a mão para pedir ajuda para alguém, esse cara, na hora, ele adota. E ele passa a ser bem sucedido naquilo. Essa é a grande diferença em relação até ao nosso modelo, em relação a como a gente compete no mercado. A gente é Customer Success Oriented. Seja uma pequena empresa que começou a usar o Pipefy, ou seja um gestor dentro de uma grande empresa, a gente nunca tenta fechar um grande contrato ou ter uma abordagem comercial agressiva. A gente é bem focado no sucesso do cliente. A gente tenta fazer com que esse cliente implemente, seja bem sucedido e colhe os resultados daquela implementação, independente do valor que ele ou do tamanho da implementação dele de Pipefy, e dali a gente vai crescer colocando mais casos de uso para dentro do Pipefy, e a gente sabe que naturalmente ele vai começar a espalhar o Pipefy para outros times dentro da empresa. Em algum momento esses times vão fazer uma adoção corporativa de Pipefy. Eu já tive casos de clientes onde eles chegaram a ter mais de 2.000 usuários de Pipefy, e só depois disso o TI chegou e falou, cara, todos os departamentos estão usando, preciso tomar controle disso daqui. Isso é uma abordagem nova e mais moderna, de você ser orientado no sucesso do teu cliente, em vez de tentar tirar um pedidão, aquelas vendas que demoram 1 ano, essas coisas não existem, mas o cliente não está mais disposto a tomar esse risco. Muito legal a sua fala, inclusive ela só vai ao encontro desse statement de que realmente essa dor encontrada nos back-offices, ela é quase que universal, assim, sabe? Que, exatamente como você falou, ela é originada de uma área de negócio, é originada em qualquer outra célula ali dentro de uma empresa. E daí, esse statement realmente que vocês têm de uma maneira tão clara, ele realmente é tão universal que vocês não só exploram as soluções do Pipefy aqui para o mercado brasileiro, mas também exploram para outros mercados, né? Eu acho que uma coisa super interessante do produto de vocês é que vocês são um raro case de uma startup que realmente se internacionaliza, né? Que vende e comercializa suas soluções para vários países diferentes. Pelas nossas pesquisas aqui, são 140 atualmente. Acho que é isso mesmo, né? É por aí. A gente tem bastante cliente em vários mercados. Que legal. E daí a nossa pergunta aqui, Alex, a nossa dúvida é como é que funcionou essa estratégia de internacionalização, né? Como é que foi esse racional aí de negócio para
vocês realmente decidirem expandir as operações de vocês não só para o Brasil, mas também para outras praças aí ao redor do mundo? Cara, esse processo de internacionalização, o Pipefy nasceu internacional desde o dia 1, e eu vou te falar que foi por um conjunto de fatores, assim. Primeiro, isso foi uma experiência que eu tive trabalhando com os israelenses, né? Tive a oportunidade de ir para Haifa, para Tel Aviv, trabalhar como consultor na área de produto junto com eles. E o israelense, pelo fato do mercado local do israelense ser muito pequeno, ele, para conseguir empreender e ser bem-sucedido, ele já tem que pensar na ideia dele sendo mais competitiva do que um player local nos Estados Unidos, e ele tem que aprender a vender de forma internacional desde o dia 1. E aí, pelo fato de eles sempre precisarem, para conseguir tirar a ideia do papel, esse mindset internacional, eles naturalmente, os produtos que eles acabam criando são mais competitivos, e aí ele já está acostumado a operar globalmente, por isso que você vê tanta startup israelense bem-sucedida. E aquilo chamou muito a minha atenção. O segundo ponto, que aí, quando eu voltei, né, já para o Brasil, com a ideia do Pipefy em mente, pensando em lançar global, eu comecei a perceber é que o próprio brasileiro, ele tendia a ter uma percepção de valor maior nos players internacionais. Então, o brasileiro, ele não é nacionalista, né? Tanto que o cara fala, nossa, aquilo ali é padrão internacional, aquilo ali é gringo. Padrão exportação, né? Padrão exportação. Que, infelizmente, ele tem esse mindset, porque toda empresa, quando vem para o mercado brasileiro, ela já é muito grande. Tanto que ela está explorando já, né, emerging markets, então isso cria essa sensação de que os players internacionais são melhores. Então, como eu já vi também, que para o brasileiro já era indiferente, a gente ser brasileiro ou não, eu falei, quer saber, eu vou começar a focar no mercado internacional mesmo. E o último fator de por que a gente começou internacional também, e as pessoas não percebem, é que pensa só, toda vez que você pensa na adoção de novos produtos ou serviços, o consumidor, o mercado consumidor que existe, é como se existisse uma curva num formato de sino, onde quem vai comprar o teu produto primeiro são aquelas pessoas mais inovadoras, mais inclinadas a adotar novos fornecedores ou novas tecnologias. As pessoas gostam de tomar risco. Quando você pensa em tentar encontrar esses inovadores, que é uma minoria do mercado, e você pensa com um mindset geográfico menor, tipo, poxa, onde que eu vou encontrar esses inovadores em Curitiba? A quantidade desses inovadores ela é muito pequena. Agora, quando você coloca isso a nível global, aquela fatiazinha da pizza que era minúscula, de pessoas que poderiam, né, gostar muito do que você tem para oferecer na fase inicial, ela se torna uma fatia enorme. E diferente do passado, onde a questão geográfica era uma barreira, porque você tinha que ter vendedor presencial, você tinha que anunciar no jornal local, né? Então era muito difícil. Quando você muda esse mindset para o mundo digital, é bem mais fácil de encontrar esses inovadores que estão dispostos a comprar o teu produto ou serviço mais específico. Você consegue achar fórum online de cliente que fica trocando dicas sobre aquilo, você consegue investir em Google AdWords de uma forma bem nichada e trabalhar só com aquele público que você está tentando atingir. Então, por incrível que pareça, começar de uma forma internacional e muito focada nos clientes mais inovadores que estavam dispostos a adquirir o nosso produto e serviço, facilitou muito a nossa trajetória e fez com que a gente fosse bem-sucedido desde o começo. Já puxando esse gancho aí, né, que você falou de ser bem-sucedido, com certeza nessa sua jornada você já tropeçou bastante, né, seja, né, erro né, pessoal teu, né, da empresa, né, com certeza tiveram situações aí e olhando para trás, né, você vê como erro. Queria que você compartilhasse, né, algum erro, tropeço aí que você tenha tido, né, quais foram esses aprendizados. Só que aí eu sempre coloco uma notinha de rodapé aqui. Quero que você compartilhe, cara, aquele erro assim, que foi erro, né? Que vem uma galera aqui e fala, eu errei tal coisa, e de repente eu tive uma ideia que agora vale $200 milhões. Porra, não é esse erro que eu quero. Eu quero o erro que você olha pra trás e se arrepende mesmo de ter feito, e o que é que, obviamente, você aprendeu alguma coisa pra evoluir, né? Mas erro. Cara, pro contexto do público aqui da audiência, eu acho que eu tenho 2 lições aprendidas que vale a pena compartilhar. E foram lições muito doídas e que me custou para conectar os pontos e não cometer mais o mesmo erro. O primeiro é em relação quando eu estava indo empreender. Você não pode confundir uma boa execução com sucesso em relação ao que você está tentando colocar no mercado. E aí eu vou falar o erro, os pitfalls que eu cometi. Você ir lá, tirar a tua ideia do papel, você ir no contador e abrir tua empresa, você criar o teu cartão de visita, você lançar o site da tua empresa, você montar o teu escritório. Quando você está empreendendo, você está pegando aquele centavinho que você economizou lá, quando você vê assim, aquela coisa que você sonhava começando a sair do papel e você vê o teu escritório montado, essas coisas, né, o teu site indo pro ar, você tem uma falsa sensação de progresso e que você vai ser bem-sucedido. E uma coisa não tem nada a ver uma com a outra.
às vezes, até você conectar os pontos, por isso que eu, né, conectando de novo da brincadeira do tente outra vez, até você acertar a mão do que você vai propor para o teu cliente, ele está disposto a comprar, e você começar a ganhar atração no que você está fazendo, demora bem mais tempo do que você imaginava. E você tem que mudar a tua ideia várias vezes. E aí eu percebi que todo aquele dinheiro que eu tinha gasto no começo do negócio, e eu tinha essa falsa sensação de prosperidade, quando você contrata um funcionário, né? Você tá trazendo o primeiro dentro do teu time. Nossa, agora tudo vai dar certo. Agora vai, né? Tem até agora um funcionário vai. mãe, vem aqui ver meu escritório. Você acha que você tá progredindo, e na verdade você não tá, cara. Progresso de verdade é cliente na porta querendo comprar e querendo te dar dinheiro. E isso não tem nada a ver com executar ou gastar. A dica que eu dou é: cria um mindset e fica encheiradinho. Economiza o máximo que você pode. Deixa o negócio começar a pedir dinheiro. Quando você começar a ter um cliente, 2 interessado, e eles pedindo mais coisas, e eles estão indicando outro cliente vindo, aí tá na hora de investir. Não confunda as coisas. Eu vejo muito empreendedor também cometendo o mesmo erro. Tem um pouquinho de dinheiro, tem economia. O cara pensa, nossa, vamos lá em São Paulo, que vai ter uma feira de empreendedorismo. A gente vai conseguir fazer um pitch para jurado, não sei o quê. Cara, isso não tem nada a ver com o teu cliente, cara. Você precisa fazer o teu cliente estar a fim de comprar o teu negócio, entendeu? E isso é sucesso de verdade. E às vezes as pessoas, pelo gesto de ir empreender, elas confundem o que é uma boa execução do que você está de fato tendo progresso e tendo uma aceitação melhor no mercado. E você acha que tem uma romantização do que é empreender? Né? Do cara achar que ter escritório, ter funcionário, né? E participar de um evento de pitch ou de uma feira que seja, ele acha que de fato está progredindo? Eu acho que com certeza. E isso acontece por 2 pontos, né? Primeiro, se antes o que era legal você ter uma banda de rock, virou você começar uma startup hoje. Exato. É extremamente aspiracional. E o segundo ponto é que você empreender e tirar a tua ideia do papel é difícil, cara. É duro. É que nem fazer um regime e você passar fome todo dia e você não tem nem espelho pra olhar se você tá emagrecendo. Pra saber entendeu? se tá indo bem ou não. Demora muito tempo para você começar a colher os resultados daquilo que você está fazendo. E aí essas validações, às vezes de você sair na mídia, você ganhar um prêmio de competição, de startup, alguém muito importante endossar e falar que você está fazendo é legal, isso te dá uma falsa sensação de progresso, e não necessariamente sabe? Até, mais uma vez, pegando aí o gancho no que você falou agora, eu acho que o seu caso, ele ilustra um movimento super bacana que a gente está vivenciando hoje em dia no ecossistema de empreendedorismo aqui do Brasil, que são os empreendedores que estão ali no famoso second stage, né? São pessoas que já tiveram experiência em outros cases de empreendedorismo passados, possivelmente elas fizeram algum exit ali desse primeiro negócio, e daí hoje já vem com muito mais maturidade para abrir um segundo negócio. Então, eu falo isso para te perguntar que, quando a gente está falando agora de aprendizados, de ensinamentos, como é que você acha que realmente esses aprendizados do seu negócio anterior influenciaram o que você tem hoje, sabe? O que é que o Pipefy tem de acesso zero aí, especialmente na sua forma de lidar com gestão, de direcionar a estratégia do negócio? O que é que você acha sobre isso? Agora eu vou falar do meu segundo grande aprendizado, né? Eu falei que teve 2 erros que vale a pena compartilhar. O que eu mais aprendi é valorizar a cultura e valorizar ter as pessoas com a atitude certa e o comportamento certo antes de você olhar o currículo ou a experiência profissional daquela pessoa. Às vezes você tá olhando no teu time e você acha que tem aquele profissional com formação estelar, com aquela experiência maravilhosa da grande empresa que você quer ser, você acha que é isso que você precisa para ser bem-sucedido. Na verdade, não é. Essas pessoas, geralmente, elas já vêm com vários vícios profissionais ou já vêm com uma cultura muito forte. E talvez você queira importar aquela cultura, mas é super importante parar para pensar o que realmente você quer no seu time e quais são as dinâmicas fundamentais no dia a dia que você espera ter. Você quer ter uma empresa com mindset mais Natura? Você quer ter uma empresa com mindset mais Ambev? Você quer ter uma empresa com mindset mais Google, que é mais quantitativa e mais focada no lado técnico? Definir qual é a cultura do seu negócio e procurar pessoas que tenham esse alinhamento cultural é o segundo grande aprendizado que eu tive. Além de, você tem que valorizar muito e preservar isso muito antes do que está no currículo do profissional. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade,
pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br. Queria falar sobre a Endeavor, né? A gente já recebeu aqui a Camila Junqueira, né? Diretora-geral da Endeavor, já recebeu o Gustavo também numa mesa redonda sobre Open Innovation. E você é um empreendedor Endeavor, né? Qual a importância, né, dessa chancela aí na tua carreira, né? Alguma experiência que você teve atrelados à Endeavor? Cara, tem uma história muito legal com a Endeavor. E se lembra que eu contei pra vocês que eu sempre quis ser empreendedor desde pequeno? Foi por causa da Endeavor, cara. Eu lembro, assim, desde pequeno eu queria empreender e tal, mas onde eu realmente tangibilizei aquela visão e fiquei muito seguro para empreender, em vez de fazer um trainee igual os meus amigos, né, da época de faculdade, foi por causa da Endeavor. A Endeavor ainda, na primeira versão, tinha lá uma parte de vídeo e tal. Eu lembro que acho que eu vi todos os vídeos daquela biblioteca. Eu vi a história de todos os empreendedores, do Wilson Poit, vi o Edson Rigonati falando lá, né? Vi um monte de gente. Me ajudou muito a tangibilizar o que eu queria ser. E no período final de faculdade, quando todos os meus amigos estavam indo fazer um processo de trainee, eu estava muito seguro e consciente que o meu caminho ia ser empreender, de fato, de uma forma muito profissional e ser empreendedor por opção, né? Que também é um ponto importante. Então a Endeavor me inspirou a tirar a ideia do papel. Aí, né, antes, depois, tal, com acesso zero, tal, eu já tinha um relacionamento com a Endeavor, cheguei até ir num painel internacional, acabei não passando porque tinha umas coisas fundamentais, um negócio que de fato precisavam ser resolvidos. Aí, 7 anos depois eu fui lá e me tornei empreendedor Endeavor com o Pipefy, né? O que para mim, do ponto de vista pessoal, foi muito legal, porque a Endeavor foi a grande fonte de segurança do ponto de vista pessoal também para mim e inspiração para eu decidir empreender. O segundo ponto fundamental, depois de que eu me tornei empreendedor Endeavor, é que de fato é como se fosse uma super gôndola de supermercado para acelerar o teu negócio, né? Qual a ideia da Endeavor? É acelerar empreendedores que têm possibilidade de gerar muito emprego e fazer com que eles gerem renda através dos empregos que eles vão gerar e que eles se tornem inspiradores para a comunidade onde eles estão imersos. E nisso, como é que ela faz? Ela joga um balde de gasolina em cima do teu negócio. Então, assim, eu tenho um desafio em relação à gestão de pessoas, em relação à formação de cultura, que é o que a gente acabou de falar. Literalmente, a Endeavor tem uma rede de mentores, voluntários, pessoas muito experientes e bem-sucedidas, por alinhamento e por ser comprometidas com a causa da Endeavor, que é gerar esse impacto, elas dedicam tempo da vida delas para parar, sentar e dar mentoria para esses empreendedores Endeavor. Então, isso é transformacional, né? Eu digo que a Endeavor é minha apólice de seguro. Toda vez que eu estou com alguma dúvida grande, eu vou lá, sento com a Endeavor e falo, putz, pessoal, eu preciso validar isso aqui. Eles vão lá, acham na rede um mentor deles, voluntário, que tem um super conhecimento do que a gente precisa e traz para ajudar a gente a entender melhor o nosso problema. Então, é muito bom. E a Endeavor que fez agora, foi o quê? 20 anos no Brasil? Tem uma jornada grande aí, né? Com certeza, né? Não só você, mas outros empreendedores que ela vem ajudando, né? Eu lembro no primeiro ano de faculdade, cara, no evento da Empresa Júnior, tava a Marília Roca explicando a Endeavor, assim, pra mim foi aquela coisa tipo, sabe, quando abre as nuvens, assim. Falei, nossa, cara, isso que eu preciso pra mim. Então foi, com certeza influenciou demais a minha trajetória. Pô, que massa, cara. Com certeza uma das instituições aí que já ajudaram muito o país e tem muito a acrescentar ainda, né? Tomara vida longa a Endeavor aí, né? Parceiraça da gente, tá sempre junto aqui no Empreenda Cash. E aí, Alessio, até para continuar nessa seara de experiências que alavancaram ainda mais o crescimento e o desenvolvimento do Pipefy, a gente pesquisando aqui, a gente achou que vocês passaram por uma rodada lá da 500 Startups, né? Lá no Vale mesmo, lá no Vale do Silício. Daí, a gente queria saber basicamente como é que foi essa experiência de estar imerso lá, quais foram os grandes aprendizados que você teve, quais foram as lições, como é que você consegue comparar, por exemplo, o mercado super maduro e super consolidado lá do Vale com o que a gente tem aqui no Brasil. Como é que foi essa sua visão geral aí dessa experiência? Foi um processo maravilhoso. A 500 Startups, eles têm muito conhecimento em relação à parte da aquisição de usuários, ensinar o negócio a gerar atração. A gente, durante a aceleração, em 4 meses, a gente triplicou de tamanho, cara. Olha o potencial de impacto, né, da 500 Startups. Isso tudo ajuda e aporta o conhecimento dos partners lá. Agora, para mim, a melhor coisa que me ajudou durante o processo foi entender o mindset um pouco do empreendedor que está lá no Vale do Silício,
entender que esse cara é um ser humano que nem a gente. Ele não come papinha aditivada, não tem um superpoder, alguma coisa assim que o empreendedor brasileiro não possa ter também. O que acontece, o pessoal acha que nos Estados Unidos ou no Vale do Silício, a vida é mais fácil, e ela não é, cara. Eu vou usar uma outra metáfora do dia a dia que eu acho que possa ajudar muito a descrever o que acontece. Se você mora sei lá, cara, no Afeganistão, você joga a bola muito bem, e você pensa em ter uma carreira de jogador profissional de futebol, você pensa, nossa, cara, se eu morasse no Brasil, lá no mercado de futebol super desenvolvido, minha vida ia ser mais fácil, etc, etc, etc. E na verdade, não é, né? Você ser um jogador de futebol bem-sucedido no Brasil é uma peneira que tem um bem-sucedido para cada, sei lá, quantos que estão ali, né, desde a escola jogando bola. E isso é um pouco do que acontece com a indústria do Vale do Silício. Pelo fato de ser uma indústria muito antiga, você pega e tem uma pesquisa, 35% da população da região de São Francisco trabalha numa empresa de tecnologia ou num fornecedor de uma dessas empresas de tecnologia. Caramba. Então é a categoria de base do Flamengo, velho. Entendeu? A competição é muito grande. E aí, o que acontece? Para cada uma startup que você vê bem-sucedida, essas histórias de, levantou um monte de dinheiro, cara, você vai ter literalmente centenas e milhares de startups que lá também falharam e deram errado, igual a startup deu errado aqui no Brasil. A diferença é que, pelo fato de lá ele vê essas histórias tendo acontecido várias vezes, de outros empreendedores que no passado tiraram a ideia do papel, foram bem-sucedidos, e agora estão em segundo, terceiro, quarto negócio, estão também investindo em empresas, etc., ele de manhã acorda achando que ele tem condições de mudar o mundo e achando que ele tem condições de fato fazer a diferença na vida das pessoas. E isso eu acho que a gente tem que aprender um pouco mais com eles, porque sinceramente eu acho que o brasileiro trabalha até mais, com certeza trabalha mais, é tão dedicado quanto, tem tanto talento qualificado no Brasil quanto lá. Só que a gente, às vezes, por ter um histórico, né, de pouca experiência nesse setor, ou às vezes ser muito orientado a curto prazo, acaba não sendo agressivo o suficiente, acaba não tomando um risco suficiente. Pra vocês terem ideia de quanto isso às vezes na gente é forte, eu lembro que quando o meu primeiro investidor, quando ele trouxe, aportou capital no Pipefy, ele contratou um coach para mim, e ele falou assim, você precisa de um coach. Eu falei, não precisa, você precisa. Eu, mas não tá vendo aqui, eu só me ensino Black Belt, cara, eu sei tocar um negócio aqui, por que eu preciso de um coach? Daí ele falou assim, você precisa mudar o teu mindset, cara. Você tem uma cabeça de escassez. Tem que começar a pensar em abundância. Eu não quero que você pense como é que teu negócio vai sobreviver. Eu quero que você comece a pensar como você vai fazer a melhor solução do mundo no teu setor. E o que você precisa fazer para construir a melhor solução do mundo. E aquilo para mim foi um tipo, uau, sabe? E de fato demorou, cara. Demorou para você ver que o cara que tá lá... Eu tinha uma síndrome do impostor enorme, né? Já cheguei lá não falando inglês direito. A gente brasileiro... No primeiro dia da celebração na 500, sabia que o Dave McClure expulsou a gente do palco? Expulsou do palco? Expulsou, porque um membro nosso do time que teve que apresentar o Pipefy, ele nunca tinha feito o pitch do Pipefy, ele nem sabia falar inglês direito, não estava com inglês afiado. Aí ele começou a fazer o pitch para a comunidade inteira da 500 no dia do lançamento, da aceleração. Parou o cara na metade e falou assim, porra, cara, fala em português. Aí ele continuou gaguejando e falou, não, deu. Pegou e tirou, cara, o cara do palco. Então a gente entrou meio queimado, assim, sabe? Tanto que a gente combinou, não, vamos fazer o nosso trabalho ser o nosso cartão de visita. E acabou que foi muito isso, assim. Eles não têm o superpoder, cara. Se entrar lá, trabalhar e fizer a lição de casa, você vai ter a mesma oportunidade como qualquer outro empreendedor que tem lá. Mas é impressionante quanto essa síndrome de vira-lata ataca a gente que é brasileiro, né? E aí, que legal ouvir o seu depoimento, Alessio, que realmente prova exatamente o contrário, né? Que temos total capital intelectual e a total predisposição de termos negócios, iniciativas tão grandiosas quanto o que a gente vê lá fora, né? Sensacional o que você falou agora. A gente era tão complexado com isso, cara, que a gente trabalhava de domingo a domingo, a gente não tirava folga. Enquanto que todas as outras startups iam passear, iam ver a Golden Gate e tal. Por incrível que pareça, cara, só tinha 3 startups trabalhando. Tinha os brasileiros, os franceses e os italianos. Justamente quem todo mundo julga que é tudo vagabundo. E por incrível que pareça, foram assim, os que mais deram certo no BET, né? A gente conseguiu
crescer. Os franceses é Dercol, do Olivier, tá super bem hoje também. Os italianos, eles tinham uma solução de integração que foi comprada pela Apple depois e tal. Então é muito isso, assim, cara. Que é um pouquinho do que até os Estados Unidos falam, né? Do imigrante, do sul-americano, do cara chegar lá, batalhar. Lá eles dão essa oportunidade para todo mundo. E, bom, acho que vale, né, comentar também que não só Brasil e Estados Unidos, né? Mas aqui dentro do Brasil mesmo. Bom, eu sou pernambucano, o Gabs é alagoano, né, a gente mora aqui em São Paulo e também tem um pouco desse estigma, né? Tipo, São Paulo, estão os melhores profissionais do país, né? Quem sai do Nordeste não vai conseguir se estabelecer lá, porque é um mercado muito difícil. E não é verdade, né? A gente tem gente competente no Brasil inteiro, né? Não só no Nordeste, mas em todas as outras regiões do país, né? A gente conhece muita gente de vários outros estados que estão aqui, então em outros lugares também, né? Fazendo um trabalho super bacana. Então, quem estiver ouvindo a gente aí e tiver esse sentimento, né, de que tem um outro lugar que é muito melhor do que eu não vou conseguir atingir, cara, na dúvida, trabalha que você consegue, né? Acho que essa é uma característica muito nossa, né, brasileira aí, de trabalhar bastante atrás desse sonho, né? Talvez se essa síndrome do cachorro vira-lata traz alguma coisa boa, é que a gente acaba se dedicando muito mais do que alguns outros povos, né? Com certeza. É isso, faz o teu trabalho, teu cartão de visita. E não deixe essa pressão externa fazer com que você vire uma profecia autoimposta, sabe? Você tem que olhar, não interessa de onde você veio, não interessa teu background, não interessa o que você fez. Você tem que ver, cara, qual que é o plano A da tua vida? Qual que é o plano A do teu negócio? O que você realmente quer ser a longo prazo? Não interessa onde você tá. Se você executar todos os dias pensando no teu plano A, a chance de você ser bem-sucedido já é bem maior, que você consegue ter coerência em relação ao que você faz todos os dias. E é muito importante ter esse mindset, sabe? Já é metade do desafio. E, cara, você falou aí um pouquinho né, que vocês receberam investimento, né, que um dos primeiros investidores trouxe aí um coach para você, e vocês já captaram aí mais de 60 milhões de dólares, né, se o número não tá errado aqui na nossa pauta. Que no câmbio de hoje tá dando aí uns 350 milhões de reais, né? O câmbio tá ajudando bastante para esse número crescer. E dentro desses investidores você tem aí, né, 500, a própria Redpoint, a Valor Capital, né, o Founders Fund lá do Peter Thiel, então entre vários outros, né? Como é que foi essa experiência de captar esse montante de dinheiro, né? Cara, o processo de você levantar capital, basicamente, ele é um acelerador, né? Ele é um catalisador do que você tem de bom no teu negócio. E a cada investidor que você traz, né, uma rodada de investimento, de venture capital que você faz no teu negócio, basicamente você está fazendo uma promessa para o mercado. Com aquele dinheiro você vai conseguir em 12 meses, em 24 meses, entregar uns resultados de negócio, e que se você honrar essa tua promessa, muito provavelmente você vai levantar outra rodada de capital e vai continuar tendo acesso a capital a um custo total mais baixo do que se você fosse no banco e tomasse um empréstimo, por exemplo. Uhum. Então, esses investidores, em cada etapa do negócio, eles entraram para ajudar e agregar em alguma coisa específica que o negócio estava precisando, né? Além do dinheiro. Então, eu fui para a aceleração da 500 Startups. Eles ajudaram muito em relação a ganhar atração e conseguir trazer usuário para a ferramenta. No nosso seed, que a gente trouxe com a Trinity Ventures na época, foi muito para ajudar a profissionalizar e construir uma máquina inicial de vendas para dentro da empresa. Depois, quando a gente levantou o nosso Series A com o OpenView, a gente já sabia que tinha um produto muito bom e a gente queria começar a fazer o go-to-market no mercado americano e focar todas as nossas fichas intensiva no mercado americano. Depois disso, quando a gente levantou, né, capital com a Insight Partners, foi muito focar em construir uma força de vendas para vender para grandes empresas no mercado americano. Então, o investidor, você tem que pensar nele como uma pessoa que vai aportar dinheiro para você conseguir crescer mais rápido, mas principalmente na fase do momento atual que você está, você tem que avaliar muito bem como esse investidor pode te ajudar, ou com experiência, ou com contato, ou seja, com o que você enxerga de valor nesse investidor em potencial. É importante contar essa trajetória porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, a empresa foi lá, levantou, né, 40, 60 milhões de dólares na rodada, nossa, todos os problemas do cara se acabaram, ele vai ser muito sucedido. Em vez de dar parabéns, cara, dê boa sorte. Significa que esse empreendedor fez uma puta promessa pro mercado, que provavelmente em 24 meses essa empresa vai estar valendo pelo menos umas 4 vezes mais do que o investidor pagou no momento presente.
É que nem você começou com uma bicicleta, você foi bem. Aí você troca a tua bicicleta por uma moto, você foi bem. Aí você troca a tua moto por um Fusca, você vai bem, consegue mais gasolina. Aí você troca teu Fusca por uma Fórmula 1. E a cada momento que você levanta capital, você está fazendo uma promessa para os seus investidores que você vai entregar resultado com aquele capital que ele aportou para fazer o teu negócio crescer. Com certeza, né? Tem muita gente que vê os valores, né, que as startups levantam. Acho que o cara botou aquilo na conta, né? Na conta pessoal, e que agora o Alessio agora tem 60 milhões para gastar, para comprar prancha nova ou o que for. Só que, cara, é exatamente o contrário, né? Você tem uma promessa gigantesca que você tem que entregar, um desafio maluco de crescimento. Acho que você falou é total, né? Quando você levantar, não dê parabéns, dê boa sorte, porque o desafio é bem grande. Exatamente. Às vezes as pessoas só na minha rede, nossa, pô, agora tá rico, não sei o que. Você fala, cara, você não tá ligado. Na verdade, não, ao contrário. E até uma coisa que é importante desmistificar, que até do ponto de vista jurídico, o que é isso? É dinheiro para ir pro caixa da empresa para você pegar e enfiar o pé no acelerador. Isso geralmente não vai pro bolso do empreendedor. Até juridicamente, por isso que existem classes de ações chamadas preferenciais e séries de ações comuns. Os investidores ficam com uma participação da empresa que é chamada preferencial, que literalmente ele tem preferência em receber o dinheiro antes do empreendedor. Então, eu só vou ganhar dinheiro e vou colocar, né, no bolso na hora que eu de fato retornar para os investidores o que eu prometi. Antes disso, eu sou como um empregado de qualquer outra empresa. Eu tenho meta para bater, eu tenho salário, eu tenho bônus também, se eu entregar o que eu prometi naquele ano. E eu tenho chefe, eu tenho um board que a cada trimestre vem com muita dureza me cobrar o crescimento que eu prometi que ia entregar. Não é fácil, não. Lá no grupo também, o pessoal tava falando, quando eu levantar investimento e tal. Falei, rapaz, não é tão simples assim não, viu? E a história tá começando depois que você recebe o investimento, né? Muita gente acha que receber investimento é a linha de chegada, mas tá bem longe disso. Exatamente. E, Alessio, eu queria que você deixasse aqui, cara, uma indicação, né? Seja de podcast, livro, né? Alguma fonte de conteúdo que você acha legal aí, que te influenciou, ou o que você vem lendo agora também. E depois deixar uma mensagem aí pros nossos ouvintes, né? Pros sonhadores, né? Que sonham também em criar sua startup, criar sua empresa, ter o sucesso, né? Chegar perto do sucesso que o Pipefy tem tido. Legal. Cara, acho que tem algumas indicações, assim. Para quem está pensando em empreender e precisa modelar o teu negócio, tirar a ideia do papel, parece um clichê, mas de fato o Lean Startup, né, a startup enxuta, é muito boa para você aprender a economizar e de fato entregar uma oferta que seja matadora para o teu cliente-alvo. Eu usei no Pipefy, eu literalmente segui o playbook do Lean Startup ali. Um outro livro que me ajudou muito a entender também a questão de como colocar a promessa de valor que eu ia fazer para os meus clientes é aquele livro chamado Business Model Generation, ou BMG Canvas, né, que o pessoal fala. Eu acho que o Lean Startups combinado com o Business Model Generation, você consegue entender teu negócio de todas as perspectivas do que você quer criar na hora de tirar a ideia do papel. Aí avançando, eu acho que é muito importante também o empreendedor entender duas coisas. O básico do que é levantar capital para a empresa, se ele quiser trazer investidor para a empresa, ele tem que se preparar. A segunda questão, ele tem que, assumindo que esse cara não vai empreender sozinho, ele vai ter sócio, entender muito bem o que significa uma relação de sociedade dentro de uma empresa. E aí os dois livros que eu recomendo, o primeiro é chamado Venture Deals, que é um livro que te ensina de como você levantar capital para tua empresa. Todo empreendedor que vem pedir mentoria para mim, quer levantar capital. Fala, já leu Venture Deals? Não, então tá bom, vai lá ver, a hora que você lê, a gente volta e conversa. E o segundo, caso você tenha sócios, e esse, meu Deus, como ia ter me poupado dor de cabeça também na minha primeira empresa, é um livro chamado Manual do Sócio. Manual do Sócio. Esse eu não conheço. Esse é um livro excepcional que te ensina a entender, poxa, é o famoso combinado não sai caro, né? Tipo, a gente é sócio aqui. Pô, se eu bater um carro e morrer, minha esposa vai ficar com a participação da empresa. Ela pode obrigar vocês a comprar a minha parte? Vocês podem fazer ela sair? Como é que vai ser a mecânica de avaliação? Como é que fica a governança da empresa? Pode tomar dívida? Pode ir lá num banco e tomar uma super de uma dívida ou todo sócio tem que provar? Tem muita coisa que se eu soubesse naquela época ia ter me poupado muita dor de cabeça e noite acordada. Então eu super recomendo esses livros aí. Legal. Cara, obrigado pelo papo, foi super legal conhecer a tua história, né? Deixar o convite aqui pros sonhadores, né? Para quem não é usuário do Pipefy, cria lá sua conta, né? Dá uma testada, usa os templates aí que eles têm, né? Que ajuda bastante, com certeza. Muitas das dores que vocês têm, o Pipefy vai conseguir ajudar. Quem não tiver ainda no nosso grupo do Telegram, né? Para ajudar a tirar a ideia do papel, né? Debater aí, né? Com os aprendizados de outros empreendedores também. Vai lá no Telegram, tem o link que a gente
gente vai deixar aqui na descrição do episódio, né? Ou quem tiver no site do EmpreendaCast também tem o linkzinho lá para entrar. Cara, encerrar aí agradecendo o Gabs, obrigado aí por mais um episódio, né? Super massa o papo que a gente teve. E Alessio, cara, obrigado a você também, é um prazerzão conhecer tua história. Se você quiser deixar aí suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra, onde é que o pessoal acompanha, né, o teu trabalho do Pipefy. Legal. Pô, antes de tudo, eu queria agradecer o convite. É legal poder compartilhar essas lições aprendidas. Se o pessoal não cometer os mesmos erros que eu já cometi, puta, já tô no lucro hoje. Com certeza. O segundo ponto, assim, em relação às redes sociais, ali, acho que o jeito mais fácil de me acompanhar é no Twitter mesmo, né? Eu sou ativo ali, sempre entro, volta e meia, que é o meu nome e o meu sobrenome tudo junto, né? Alessio Bionco, twitter.com/AlessioBionco, vocês conseguem me achar por lá. Maravilha. Cara, brigadão. Gabs, mensagem? Acho que é isso, Leozinho. Tô super feliz que eu voltei a gravar. Fazia um tempinho já que eu não gravava. Mais feliz ainda que tava ausente. Exatamente. Mais feliz ainda que foi com essa história super legal desse case nacional de empreendedorismo, não só no Brasil, mas também fora. Então, bem feliz aí com esse episódio e por estar de volta aos gramados. Maravilha. Bem-vindo de volta. Valeu. Galera, então é isso. Obrigado aí a todo mundo de novo que ouviu a gente, ficou até o final. Escutem lá os outros formatos que a gente tem. A gente tem mesa redonda, tem a news semanal, né? Que não sei quando vocês ouviram isso, mas começamos aí no meio de junho, né? Tem as pílulas também com Amor e Pinho, com o Diogo Garcia, né? E várias outras entrevistas com vários outros empreendedores de histórias super legais, né? Daqui do Brasil. Então, galera, obrigado. É isso e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio